Tá valendo? Seja bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando o nosso quarto dia do seminário Imersão Lagoinha Consolidação. Você que está acessando aí pelo nosso Facebook ou pelo nosso Instagram, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria poder, através dessas ferramentas, estarmos aqui falando, sobre o nosso ministério e tudo mais. Queria apresentar, creio que todo mundo já conhece, nossos pastores, mas não custa apresentar aqui nosso pastor Vicente, um líder de equipe aqui na nossa consolidação, de excelência, pastor voluntário aqui na nossa Lagoinha Matriz, uma bênção, vai estar aqui com a gente compartilhando um pouquinho, sobre nossa consolidação. Isso, pastor. Boa noite, sejam bem-vindos e vamos aí para o papo para a gente poder esclarecer muitas coisas a respeito do nosso ministério. Essa é a proposta. Muito bom. E também nosso querido pastor Joselito, pastor futebolista, Gosta de jogar um futebol, craque de bola. Se nós tivéssemos que montar um time da consolidação, com certeza Joselito era o nosso craque camisa 10. Mas também camisa 10 aí, cuidando de gente, na consolidação, discipulando, batizando. Também vai estar batendo um papo aqui com a gente. Seja bem-vindo, pastor Joselito. Muito obrigado, pastor. Uma boa noite a todos os irmãos. Isso aí, antigamente, sou um ex-jogador de futebol, jogava ali, agora meu campo mudou, Estamos aqui na consolidação, trabalhando juntamente aqui com o pastor Samuel, é uma honra muito grande. Sabe que na igreja a estratégia, é ataque e padaria, Defende em massa e ataque em bolo. A gente está todo mundo junto aí, reunido, fazendo a obra do Senhor. Mas queria também dar um recado, se você está acompanhando aí pelo nosso Instagram, no nosso Facebook nós também estamos transmitindo e o nosso áudio está um pouquinho melhor. Então se você está com uma dificuldadezinha no áudio no Instagram, então corre lá para o nosso Facebook, Lagoinha Consolidação, o áudio está sensacional, está show de bola, mas se você só tem essa ferramenta, enfim, acompanha também a gente pelo Instagram, a gente vai deixar ao vivo o tempo todo. E também se você tiver alguma pergunta, nós vamos separar um tempinho no final para tirar alguma dúvida. Nós queremos muito que nesse dia você possa interagir conosco. Então, manda aí nos comentários algumas dúvidas que a nossa equipe aí vai estar, às vezes, separando. Deixa mais para o final, mas pode mandar. Ou se você quiser mandar até no meu WhatsApp, manda aí 98720-8391. Vou repetir, 98720-8391. Aí você anota aí, manda sua dúvida aqui no WhatsApp ou comenta aí mesmo no Facebook ou no Instagram, que no final a gente vai estar interagindo um pouco, Nessa modalidade online, parece que não tem ninguém nos vendo aqui, Porque o templo aqui está vazio, mas a gente sabe que tem muita gente acompanhando, então a gente quer também te ouvir. Se você quiser só mandar um abraço, enfim, não tiver pergunta, quiser falar alguma coisa, fique à vontade, comente aí e compartilhe, Acho que no Instagram tem um aviãozinho aí que você clica, você manda para os seus amigos. No Facebook também tem como você compartilhar, para todo mundo participar. E eu queria começar falando, nesse quarto dia, sobre a proposta do nosso evento, Já estamos no quarto dia. Então, lá na segunda-feira, tivemos aquele bate-papo tão maravilhoso sobre o voluntariado. Então, a gente falou sobre o coração do voluntário, algo inspirativo, mas ao mesmo tempo te capacitando, te entendendo quais são os requisitos para ser um voluntário, não só na consolidação mais geral, mas se você quer ser um voluntário na consolidação, você tem que entender ser um voluntário. Também, na terça-feira, então a gente falou sobre o papel do consolidador, porque dentro da Lagoinha Consolidação, nós temos essas duas funções, o consolidador e o discipulador, também o líder de consolidação. E aí, na terça-feira, foi falado sobre o papel do consolidador, do líder de consolidação, do momento do culto ali, do apelo e tudo mais. Ontem, quarta-feira, a gente falou um pouquinho sobre o discipulador, o que é o discipulado, o papel do discipulador. Foi muito legal, foi muito bacana. E a nossa ideia hoje aqui, no quarto dia, na quinta-feira, é para que vocês possam conhecer melhor o ministério. Porque talvez tem muita gente, pastores, que acha assim, consolidação é abraçar o povo lá na frente e sujar a igreja com aqueles confete, aqueles foguetes, igual alguém falou esses dias atrás, mas chama confete. Sujar a igreja com os confetes. Ou acha que é só botar um colete, abraçar o povo e orar.
ou acha que é só dar lição de batismo. Consolidação vai muito mais além disso. Então, eu sei que talvez as pessoas de fora, né, pensam mais apenas esse aspecto, ou talvez você que é só um consolidador. Então, nós queremos te dar a oportunidade de você conhecer melhor o nosso ministério, para você estar por dentro de tudo o que acontece. Então, essa é a nossa proposta aqui, nessa quinta-feira, para falarmos sobre os aspectos gerais da nossa Lagoinha Consolidação. Estamos juntos, então? Com certeza. Bora? Então, fechou. Eu queria começar, então, falando quem somos, né? Quem é Lagoinha Consolidação? Nós somos a porta de entrada, né? E como que é importante numa igreja ter uma porta de entrada, não é verdade, pastor Vicente? Isso. Os microfones. É exatamente isso. O ministério, ele é a porta de entrada, também é a porta de saída, né, pastor? De repente, aqueles que estão chegando são acolhidos, e aqueles que porventura não queiram permanecer na igreja por qualquer motivo, é a porta de saída também. Sim, vamos falar um pouquinho sobre isso também, que a gente tem esse papel de, às vezes, até mesmo tentar fechar essa porta, né? Sempre. Mas nós somos essa porta de entrada, nós somos o ministério que acolhe as pessoas que estão chegando. Que tipo de pessoas que a gente acolhe, pastor Joselito? Só quem está aceitando Jesus e vai batizar? Não. Aí a gente acolhe, né, os irmãos ali, como o senhor já mencionou, os que aceitam Jesus, né, que decidem viver uma vida para o Senhor, e também os irmãos ali que se reconciliam, né? Pessoas que estiveram um dia ali nos caminhos do Senhor, se afastaram por algum motivo, mas estão retornando. A gente também, né, pastor Vicente, pastor Samuel, com muita alegria no coração, a gente também acolhe esses irmãos, né, os irmãos, vamos dizer assim, né, também chamados de desviados, né? Sim. Mas as portas estão abertas para esses irmãos também. Verdade. É tão importante esse ministério porque, eu não sei você, mas quando você chega num lugar novo, você fica tímido, você fica meio perdido. Tem pessoas que têm perfil mais para frente, né? Mas a maioria das pessoas, elas ficam mais tímidas. Então, o nosso papel é fazer de tudo, é quebrar esse gelo, é fazer com que as pessoas se sintam em casa, se sintam acolhidas. Seja quem nunca tinha entrado numa igreja evangélica, quem não conhecia nada de Jesus, ou quem estava afastado, como o pastor Joselito falou, e até mesmo aqueles irmãos que estão vindo de transferência, seja porque mudaram de cidade ou alguma situação que estão mudando de igreja. Então também somos nós, da Lagoinha Consolidação, que recebemos esses irmãos e temos a missão de integrar eles na igreja. Integrar não é só colocar lá o nomezinho no hall de membros. Integrar é fazer com que esses irmãos se sintam parte, se sintam famílias. Então existe uma linha do tempo, que a gente chama aqui na nossa consolidação, da integração. E essa linha do tempo começa com a visita. É o momento que a pessoa ela vem em uma das nossas reuniões de culto, ou até mesmo numa reunião de GC, né, são os nossos pequenos grupos. Então ali ela se sente acolhida no culto, ela ouve a palavra, ou ela se sente acolhida no GC, e de alguma forma ela manifesta o interesse de fazer parte dessa família. Seja no apelo, como a gente viu a dinâmica, né, na terça-feira, de como funciona o apelo, a pessoa levanta a mão, vai à frente, a gente acolhe, ou às vezes ela manifesta o desejo, né, não vai à frente no apelo, mas ela preenche um cartão de visitante, ou ela nos procura, né, quantas situações já nós tivemos assim, né, eu quero ser membro, eu quero congregar. Então, esse é o primeiro momento, é o momento da visita, da decisão da pessoa. Aí depois ela passa para um segundo momento, onde ela passa por um discipulado. Nós falamos muito sobre isso ontem, o que é o discipulado, mas os novos convertidos, aqueles que estão conhecendo a fé cristã, eles são discipulados durante 3 meses, são 12 lições, com muito carinho ali a gente cuida deles. E depois, aqueles que vêm de transferência ou estavam afastados, nós também, né? Fazemos um acompanhamento, também fazemos lições. Talvez a pessoa já teve muita bagagem, né, pastor Vicente? Já foi diácono, já foi ministro em outra igreja, mas está vindo para cá. Ela tem que fazer as lições? Tem, né? Tem, claro. E é importante, não é? É uma norma da igreja, né? Exatamente. E eu sou uma dessas pessoas, né? Porque exatamente. Eu cheguei aqui na igreja, era de um outro ministério, né? Aí comecei a envolver, né? Fui fazendo todos os, né? Primeiro fiz a
a lição de transferência, né? Que são 5 lições hoje. Depois fui começando a envolver, fazendo os cursos que a consolidação oferece. E hoje estamos aqui, né? Com muita honra, com muito prazer, sendo um dos pastores aqui desse ministério. Eu lembro que eu também, quando eu cheguei, né, quando eu fiz meu processo lá na Lagoinha de transferência, estava vindo fazer seminário, então assim, já vinha com aquela expectativa de conhecer teologia e tudo mais. E eu fiz as minhas 4, 5 lições, né? Na época acho que eram 4, não lembro. E eram coisas que eu já sabia muito bem, mas foi tão bom retomar, foi tão bom ler ali, né, os alicerces, a base. Deus falou muito comigo mesmo. É importante, né? Então, tem gente que despreza, mas é muito importante fazer esse processo, mesmo que já seja até, sei lá, um pastor, né? E o relacionamento, sabe, pastor Samuel, que foi um diferencial para mim, porque eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Então, eu decidi, né? Eu quero me relacionar, eu quero conhecer irmãos novos. Até hoje eu lembro do pastor que fez a lição comigo, né, os outros irmãos também que estavam juntos ali, e a gente vai conhecendo, né, dessa forma, né? Que benção. Por isso essa porta de entrada, né? Exatamente. Essa integração que é feita, né, através do nosso ministério. Por isso que eu fiz a minha péssima piada no início, que não consegui fazer, de atacar em bolo e defender em massa. É todo mundo junto, né? É todo mundo junto, é conectado. A união faz a força, né? Exatamente, já diria, né, aquela fábrica de açúcar. Mas enfim, então a pessoa faz esse processo de lições, ela é acompanhada, não é só ministrar a lição, é ser acompanhada. E a gente falou sobre isso ontem. Depois que ela concluiu todas as lições, né, a gente conheceu melhor essa pessoa, então o último momento é uma entrevista com o pastor. Então cada equipe de discipuladores tem pastores responsáveis, líderes, e esses líderes pastores fazem entrevista com essas pessoas. O quê? É para sondar? Sim, também, mas para conhecer, para entender. Um bom discipulador já entrega essa pessoa, né, com todas as situações já resolvidas. Então, ali na entrevista, ele só checa, ele vai verificar se a pessoa entendeu de fato a fé cristã, se ela compreendeu, se ela está vivendo, né, desejosa por Cristo, uma vida que ama Jesus e quer de fato viver o seu cristianismo. E aí, depois dessa entrevista, a gente fala assim, olha, a pessoa está apta, ela pode ser um membro da nossa igreja. Então, quando é transferência, ela se torna um membro, né, pelos processos que a gente tem todos. E quando a pessoa ainda não é batizada, então ali a gente já agenda, já programa o batismo dela, e o momento do batismo é um momento de muita festa. Então essa é a nossa linha do tempo da integração. A gente entrega essas pessoas como membros da igreja, mas não só assim, agora vai. Se vira aí, né, nesse universo de Lagoinha Matriz, por exemplo, de milhares de membros, se vira e acha um GC. Não, a gente encaminha a pessoa para um GC, a gente só larga da pessoa quando ela está com um novo líder, ou ela continua ali também, às vezes, na consolidação, porque muitos, né, que passam pela consolidação, como o pastor Joselito contou aqui, acaba ficando, se envolvendo, ajudando nesse processo, que é apaixonante. Então, a gente não deixa solto. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desejo sempre. E aí também, nós temos, né, como consolidação, uma organização. Existe uma palavra, eu não gosto muito dela, ela é importante, a palavra hierarquia. Eu acho forte porque, assim, eu creio que na igreja a gente não tem que viver esses modelos piramidais. A gente está tudo na horizontal, né? Todo mundo igual. Então, eu gosto muito da palavra estrutura de cuidado, ou seja, para um cuidar do outro. Então, temos líderes. Então, na consolidação também existe isso. Então, começa com quem? Pastor Márcio, né? O nosso pastor principal, o pastor da nossa Lagoinha Matriz. E aí, na Lagoinha Matriz, tem um pastor abaixo do pastor Márcio, que está trabalhando muito, que está envolvido, que é o pastor Flavinho, né, que é o pastor Flaviano Marques, que ele é esse braço do pastor Márcio aqui na Lagoinha Matriz. Então, aí debaixo do pastor Flavinho tem o líder da consolidação, né, que é a pastora Mônica. Aí fala, não sou eu? Então, nós vamos gravar um vídeo, acho que a maioria das pessoas está sabendo aí dessa nossa transição, mas eu e a pastora Mônica, nós vamos, né, gravar esse vídeo, contando, enfim, explicando direitinho. Cenas para os próximos capítulos, aguardem. Mas hoje, então, a pastora Mônica é a líder da consolidação. E debaixo da pastora Mônica nós temos alguns líderes, né, como o Joselito, como o pastor Vicente, que lideram equipes, né, as equipes dos consolidadores e dos discipuladores.
Isso. Tem alguma coisa para acrescentar sobre essa nossa estrutura aí? Não, é exatamente É isso, né? Com certeza. Pastor Flavinho aí, se ele estiver ouvindo e vendo aí, né? Um abraço para Não sei ele. se ele vai lembrar, né? Mas ele que a entrevista pastoral foi com ele, né? Olha que Para me bênção. tornar pastor aqui da Lagoinha Consolidação, foi com ele. Não sei se ele vai lembrar, né? Que são muitos, né? Muita Um coisa. abraço aí, viu, pastor Flavinho? E a minha também foi com o pastor Flavinho. A minha também. Então, ó, Então, os três. Flavinho, É. espero que você esteja vendo essa live. É. Mas, enfim, então, isso é o que nós somos. Isso não, né? Assim, esse é o nosso ministério. Tá dando fruto, né, pastor? Tá dando fruto, graças a Deus. Valeu a pena, né? Exatamente. A aprovação, né? Glória a Deus por isso. Amém. Então, quem nós somos? Nós somos esse ministério que cuida, que integra, né? Que está preocupado com cada ficha. Isso é muito importante falar. Nós temos um caminho de cuidado da ficha. Na terça-feira a gente falou, né, que todo consolidador tem que entregar uma ficha, a ficha azul, para o líder da consolidação. Mas aí se pergunta, o que acontece com essa ficha? Qual que é o caminho? Por onde que ela passa? Então, ela já imediatamente vai para a nossa central de ligações. A central de ligações liga para todas as fichas, fica uma semana ligando, insistindo, não atendeu, liga de novo, liga de novo, liga de novo, para ver se consegue contato, manda o WhatsApp, manda até pombo correio, se deixar a gente manda. Certo. E aí, depois que fez o contato, já marcou, né, o discipulado para a pessoa começar. Se ainda assim, depois de uma semana, a nossa central de ligações não conseguiu contato, cada ficha vai para os líderes de consolidação para que eles continuem insistindo ainda no contato, para a gente conseguir falar com essas pessoas. E aí essa ficha, né, não é só uma ficha, é uma pessoa, né, ela se torna um discípulo, de discípulo ela se torna né, alguém que vai estar integrado na igreja. E aí, enfim, como o pastor Joselito falou, né, a trajetória dele aqui, quem sabe até mesmo um pastor da nossa amada igreja. O pastor Márcio sempre fala, né, pastor Samuel, não é mais um número, né? Não. O foco, né, dele, né, do reino de Deus, né, que a pessoa venha produzir fruto, né, venha viver, né, aquele plano maravilhoso que Deus tem para ela, que é produzir frutos, né? E dentro daquela visão, né, pastor? Ovelha gera ovelha. Com Exatamente. certeza. Você tem que ser ovelha, né? Todo pastor é uma ovelha, É né? uma ovelha. É. Antes de mais nada, ovelha. Tem que ser cuidado. Jesus disse, né, eu vos escolhi para dar fruto, né? Isso. Exatamente. Então, acho que essa parte ficou clara, né? Quem nós somos? Nós somos esse ministério que acolhe e que visa integrar os irmãos. E integrar não é só mais um membro, não é só número, como nós falamos, mas é pessoas ativas envolvidas na nossa comunidade de fé. E tem muitas coisas que acontecem dentro da Lagoinha Consolidação. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Entender esse funcionamento. Nós temos, por exemplo, um setor administrativo que gerencia relatórios das fichas. Assim, o relatório parece algo tão frio, né, de se falar, mas é algo muito importante. A gente saber, olha, teve 113 decisões no culto das 10 horas. Quantas pessoas dessas 113 já foram contactadas, já estão no discipulado? Então, um relatório não é pelo número, para simplesmente postar lá na rede social, olha quantas decisões, né, e tudo mais. Não, é para a gente conseguir organizar, fazer de uma forma organizada, para que ninguém se perca. Se tiver uma bagunça, se estiver desorganizado, não tiver relatório, muitas pessoas talvez vão ficar sem ser contactadas. Então nós temos essa organização. Para quê? Para que as pessoas sejam alcançadas, conectadas. Então nós temos todo um setor administrativo, que uma das partes desse setor é inclusive fazer, né, o responsável, o líder da consolidação, ele também agenda essas entrevistas de desligamento. É uma função que a gente tem, que o pastor Vicente falou sobre a porta de saída. Então todo mundo que de alguma forma quer sair da igreja, ele é chamado para conversar com o pastor. Por quê? Porque a gente quer entender o porquê. A gente quer tentar mudar essa decisão. Falar assim, irmão, você é precioso para nós, fica com a gente, não vai embora. E se a pessoa talvez está decidida, enfim, tem gente, eu já fiz várias entrevistas de pessoas que já estavam há anos na outra igreja. Então, assim, era algo que talvez não ia mudar a situação. Mas o que te fez mudar? Entender aquela situação para a gente melhorar também como igreja. Então, olha só que papel importante que nós, como consolidação, temos de ter essa percepção, essa noção, para inclusive melhorarmos como igreja de fechar essa porta de saída. Né? Exatamente. Então, isso e se tiver algum problema que aconteceu, algum erro, pastor, é detectar e
corrigir Exatamente. isso aí, não é? E outras experiências de testemunha, assim, da pessoa que, de fato, estava mudando de cidade. É. E aí a gente chama, ela se sente honrada porque ela se sente enviada. Olha, eu vou para uma cidade, né? Agora, hoje a gente está implantando Lagoinha em todos os lugares, mas tinha um tempo que não tinha. Então, não, vou para uma cidade e vou estar em outra igreja. A gente orava por ela, abençoava, agradecia o tempo junto. Enfim, mantinha esse contato, mantinha essa chama acesa. E isso é muito bacana, é muito importante, é uma função que a gente faz. A gente cuida até mesmo daqueles que por algum motivo vão sair ou a gente evita que essas pessoas saiam. Outra função nossa, né? Algo assim que a gente zela muito, é a nossa tarefa de consolidar, mas a gente zela para que todos os cultos hajam consolidadores, para que haja ali uma equipe estruturada, para que em todos os apelos de todos os cultos da nossa Lagoinha Matriz, né? Lembrando que esse nosso imersão é para falar muito sobre a Lagoinha Matriz. Você é de outra igreja, outra Lagoinha, que está acompanhando, se inspire. Mas nosso foco aqui é falar muito do que acontece aqui, né? Para os nossos consolidadores, nossos discipuladores, e eu creio, futuros novos consolidadores que estão Amém. assistindo aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então a gente zela por isso. E algo que, né, a gente teve que se adaptar nesse novo tempo de pandemia foi, bom, os cultos vão continuar online. E agora? Como é que vai ser o apelo? O que vai rolar? Então a gente já assim, né, tentou ser rápido, pensar de alguma forma para a gente adaptar o apelo, o discipulado, para botar tudo no modo online. E a gente rapidinho conseguiu fazer isso, né? Graças a Deus, pela graça dele, pela sua bondade, a gente já criou lá a hashtag Eu Decido por Jesus IBL, já colocou 2 WhatsApps para o pessoal mandar lá que aceitou Jesus. Eu não tenho de cabeça assim, certo? Mas já são quase acho que 2.500 decisões por Jesus nesse tempo de culto online. Amém. Só decisão online. Que a pessoa mandou um WhatsApp ou preencheu a hashtag. Então, muito legal isso, né? E as experiências dos discipulados online, vocês que estão também discipulando online, vocês têm alguma experiência bacana aí? Como tem sido? Compartilha com a gente aí essa questão do discipulado online. Pois é extremamente gratificante o que está acontecendo nesse tempo da pandemia, o que está acontecendo com o discipulado online. Como que as pessoas estão necessitadas disso, né? E o discipulado online ele veio exatamente preencher essa lacuna, porque ficou faltando isso. Da mesma forma, aliás, a gente tem que entender que é um projeto de Deus o que está acontecendo, porque tudo está sob o controle dele, e que a única forma que nós temos de fazer o trabalho dele agora é exatamente online. Sim. Então, tanto o discipulado online tem sido uma bênção, as pessoas têm participado, as conversões são... se a gente vai fazer assim, mais ou menos uma pesquisa, você percebe que o pessoal que está vindo online está vindo com mais intensidade de coração, assim, de receber Jesus, verdade, do que o discipulado presencial. Hoje eu recebi né? Não sei se ele está vendo, eu esqueci o nome. Ele foi lá, ele assistiu a lição, né? Aí escreveu algumas perguntas lá, respondeu, né, algumas perguntas. E assim, mandou para mim no WhatsApp, com tanta graça, sabe? Eu percebi, né, a alegria do irmão, de mesmo distante, né? Eu não tive contato com ele ainda, pessoalmente, né? Mas mesmo online a gente percebe, o pastor Vicente falou, né? Pessoa de maneira tão genuína, né? Ela sendo alcançada, né? Que às vezes a pessoa pensa, né? Online, mas isso não é igual. Mas é o que Jesus falou. Eis que estou à porta, né? E bato. Se você abrir, ele entra. Então não importa, né? Jesus está aqui conosco, está onde vocês estão, né? A pessoa abriu o coração. Então, assim, é uma experiência com certeza diferente, né? Nunca ninguém passou por isso. Mas é o que o senhor acabou de falar, não podemos parar, né? Não. Que o inimigo quer o quê? Que a gente pare, né? Pare, não, é só pessoalmente, não. Vamos continuar ganhando almas, fazendo discípulos, mesmo online, para a glória de Deus. É desafiador, né, pastor? Mas é extremamente gratificante. Com certeza.
Então, assim, né, a nossa consolidação a gente conseguiu e está funcionando, né? Vocês viram aqui 2 experiências, então, assim, tem dado muito certo, tem funcionado, são vários testemunhos de gente que tem cuidado. E o que o Vicente falou é muito verdade. Nosso índice de pessoas que aceitam Jesus e integram ao discipulado é muito alta online, muito maior do que quando era presencial. Então, assim, graças a Deus também por essas ferramentas, né? O povo também está precisando. Então, glória a Deus por isso, né? E também quando os cultos começarem a voltar, né? A gente sempre organiza de uma forma para estar lá, né? Nós, pastores, líderes, não só sempre tem equipe de consolidadores, mas a gente que está ali no primeiro banco, principalmente nos cultos maiores, né? De orquestrar aquele momento, né? Terça foi falado sobre isso, de que existe toda uma lógica, é tudo muito bem planejado. Então a gente ali também, né? O Joselito ajuda muito nesse sentido ali, né? Sempre estar no corredor, orientando as pessoas a chegar e tudo mais. Então isso é muito importante, né? A gente tem todo esse cuidado aí para que as consolidações aconteçam, seja normalmente quando é presencial ou agora de forma online, a nossa responsabilidade também. Outro papel que a gente tem é de recrutar novos voluntários, né? E aqui deixa até aberto o microfone aqui para vocês falarem assim, né? Fazerem um apelo para as pessoas que estão assistindo que não servem na consolidação para se envolverem, né? Não só nas equipes de vocês, mas se envolver no ministério. Nós precisamos muito de voluntários, não precisamos? Exatamente. Porque quando você vem para a igreja, quando você recebe Jesus, ele deixou estabelecido uma comissão, uma ordem, que nós temos que cumprir essa ordem, que é o ID. Então, irmãos, é fazer a obra do Senhor. Nós só entendemos cristianismo quando há voluntariado, quando você participa, quando você dedica um tempo para fazer a obra de Deus. Então é extremamente importante isso e a gente está exatamente fazendo esse apelo. Se você quer se integrar à igreja, fazer algo em benefício da obra do Senhor, seja voluntário. Venha para o Ministério da Consolidação. O Ministério da Consolidação está necessitado de voluntários, como outros ministérios da igreja também estão. Mas, e você vai ver o prazer que é você fazer esse trabalho, que é exatamente você receber alguém que está vindo aos pés do Senhor, e como o pastor colocou, e depois integrar essa pessoa como ovelha dentro da igreja. Né? Talvez, pastor, olha, tem muitos ali que está assim, mas eu não tenho tempo, eu trabalho. Vou te falar, eu sou casado, né, minha esposa, se ela estiver assistindo, dê um beijo para ela. Tem 2 filhas também, uma de 7 e uma de 14 anos. Eu tenho uma empresa, tenho funcionários. Na verdade, eu não teria tempo, né? Mas eu tenho aquele negócio da prioridade. A prioridade, eu tenho o maior prazer de estar consolidando, né, de estar discipulando. É o maior prazer da minha vida, eu me sinto preenchido, é o chamado de Deus para a nossa vida. Né, porque o próprio Jesus disse que Ele nos chamou para fazer discípulos, E a palavra diz que mais abençoado é aquele que abençoa. Então, meu irmão, se você está ouvindo aí, nos assistindo, não perca tempo, é Deus que está falando com você aí, para você fazer a obra de Deus. E esse ministério aqui é um ministério abençoado, onde você vai ser abençoado, porque a Bíblia fala que mais abençoado é aquele que abençoa. Então vem aqui para a consolidação da Lagoinha Matriz. Aquela pessoa que estava assim, zapeando, né? Nem sei se usa esse termo hoje mais no mundo digital, mas subindo ali o Facebook, ele parou nessa live e falou assim, ixi, foi comigo. Agora foi comigo que Deus falou. Mas... E talvez, pastor, a pessoa ela é de Jesus, tem um Espírito Santo, mas às vezes tem até um vazio dentro dela, que ela só está trabalhando, vindo para a igreja e não está fazendo a obra do Senhor. Meu irmão, vou te dar um conselho de amigo, de irmão, que acontece comigo. Eu me sinto totalmente preenchido, abençoado. É o que o apóstolo Paulo disse, né? Que a vontade do Senhor é o quê? Boa, agradável e perfeita. E às vezes a pessoa fica só na boa e na agradável. E não chega na perfeita, porque a perfeita para mim
é quando a pessoa começa a fazer discípulo do Senhor. Então vamos ser bem prático. Vai fazer o seguinte: se você que está assistindo essa live, seja aqui no Facebook ou aí no Instagram, assim que acabar, ou enfim, você já vai mandar um direct para a gente, manda uma mensagem no nosso Facebook, Lagoinha Consolidação, Instagram, Lagoinha Consolidação. Eu quero ser um voluntário. E aí, nós vamos aí, enfim, te caminhar e você vai começar a servir com a gente, nós vamos te conhecer melhor e você vai começar a servir com a gente. E às vezes, né, pastor, a pessoa fala assim, não, eu estou com muito problema. Você acha que ele não tem problema, não? É. Né? Então, assim, não existe desculpa, né? Nós temos que servir e colocar o nosso coração à disposição. Até porque tempo a gente faz, né, irmão? Com certeza. Então ficou o apelo aí, né? A gente que trabalha tanto no apelo, agora acabou de fazer um belíssimo apelo, então se envolva com a gente. Algumas outras coisas que a nossa responsabilidade, que a gente faz, por exemplo, o batismo, né? Nosso ministério que organiza o batismo, seja quando existia um culto de batismo ou os batismos durante os cultos, né, principais, que eu acho tão legal, que traz vida para a igreja. Então é a gente que organiza, né? A gente que faz a listagem, a gente filma aquele vídeo de confissão, a gente filma não, né? Nossa querida Rede Super, nossa equipe de comunicação que filma, mas a gente mobiliza, a gente organiza tudo. Então, nós também articulamos esse batismo, nós pastores batizamos aqui tantas experiências lindas, né, no momento de batismo que a gente tem ali com o pessoal que está batizando. E é uma outra oportunidade para você que já é voluntário da consolidação, já está em alguma equipe, mas às vezes quer fazer algo mais. No batismo a gente sempre precisa de gente para ajudar também, ficar com o povo no banheiro, sabe, orientando, ajudando, enfim, é muito trabalho e a gente precisa de muitos voluntários para ajudar no batismo também. E uma outra coisa que é nossa responsabilidade, né, pastor Joselito, é o culto boas-vindas. O que é o culto boas-vindas? Explica para a gente. Maravilha, é um culto assim que foi criado aí pelo nosso ministério, né? É um culto que eu participo dele e me sinto assim, eu vejo a alegria dos irmãos, né? Quando chegam ali para, depois de ter participado ali, né, feito discipulado, para ser batizado, né, fazendo as 12 lições, ou também a integração vindo de outro ministério. E ali os irmãos naquele culto de boas-vindas, a gente vai ali, né, falar do bom logo, né, pastor Samuel? Tem ali um banquete maravilhoso, né, que no final do culto aguarda os irmãos ali que estão se integrando. Mas além do banquete, tem aquela palavra abençoada, né, e tem as orientações, né, dos irmãos, mas enfim, eu vejo a alegria dos irmãos, que eu acho assim, eu nunca fiquei sabendo de igreja nenhuma fazer isso, do culto boas-vindas. Eu sou crente aí desde 98, eu era de um outro ministério, nunca tinha feito lá, né? E nós aqui fazemos esse culto, e assim é maravilhoso. Os irmãos talvez estão aí assistindo, talvez já participou, né? Pode de repente falar melhor sobre isso, mas a experiência minha de participar do culto, de estar ali recebendo os irmãos, né, falando, olha, sejam bem-vindos à Lagoinha Matriz, né, aqui vocês vão frutificar, aqui a história de vocês já está sendo mudada e vai ser mudada mais ainda, vocês vão viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a vida de vocês. Então a gente fala isso para os irmãos, a gente sente, né, aquela alegria dos irmãos de estarem ali participando desse culto. Então assim, experiência maravilhosa, né, e que esse culto continue até Jesus voltar, né? Até Jesus voltar. E é um culto muito gostoso, assim, né? Entrega as carteirinhas, pergunta quem não está em célula ainda, para ajudar, né? Encaminhar para a célula. Já divulga nossos cursos de continuidade, né, pastor Vicente? Pastor Vicente, Joselito também, né? Os dois dão aula no Carisma Start, né? O aprofundamento e o ID, né? Que são cursos de crescimento na fé cristã e de preparação para a liderança.
Então, esse culto boas-vindas é uma forma da gente honrar, né? Exatamente. Esses novos membros, de receber com tanto carinho. E a gente tem experiência, pastor, porque assim, quando você discipula, vai criando aquele vínculo, aquele laço de amizade, e aí você pergunta, que você acompanha até esse momento também, né? Como é que foi o culto? Nossa, a pessoa se sente assim extremamente honrado de ser recebido dessa forma. Isso é o jeito Lagoinha de ser igreja, né, irmãos? Então a gente tem que entender isso, e é por isso que nós estamos convocando os voluntários, que nós precisamos de voluntário, exatamente para receber os irmãos que estão chegando com essa excelência que é exatamente esse jeito de ser da Lagoinha. Não é isso? Exatamente, como o pastor Joselito falou assim, né? Não vi em nenhum outro lugar. Também não conheço. Então, assim, Lagoinha tem esse carinho muito especial, né? Pelos novos irmãos. Não sei se quem está assistindo a live aí está vendo essa minha camisa bonita aqui, ó. Vim intencionalmente com ela. A camisa Eu Decidi é a camisa que a gente usa, né? No batismo dos novos irmãos. Os irmãos usam essa camisa bonita, fica uma foto legal. Tem aqui, né, a expressão Eu Decidi, né? Então, essa camisa nós também trabalhamos, né? A gente tem os coletes, tem essas camisas que a gente vende, né, para os novos irmãos, enfim, para as lagoinhas também que precisam. Então, quem está assistindo aí, né, já fica aí. Se precisar de colete, precisar de camisa, nós da Consolidação também somos responsáveis, né, por adquirir essas camisas aqui que são bonitas, né? E fica bacana, né? O pessoal, todo mundo com a mesma blusa na hora do batismo. Com certeza. É muito bonito. Nós temos a central de ligações também, que é algo novo, né, que a gente implantou tem um tempo atrás, um grupo de voluntários, e você também pode servir. Se você já é voluntário da Consolidação, mas gosta de fazer contato com os novos decididos, né, de recebê-los com uma ligação e fazer o convite formal para começar o discipulado, então nós temos uma central que, né, fica ali de segunda a sexta ligando para o povo, insistindo, né, as fichas já chegam no outro dia, em menos de 24 horas, a gente já liga, já manda uma mensagem. Então, você também pode servir na central. Nós temos, né, a nossa ideia é ter uma equipe totalmente capacitada, preparada, dedicada para fazer só isso, pensar só isso, né, para que a gente consiga alcançar mais e mais irmãos também. E tem algo que a gente faz também muito na nossa Consolidação, são treinamentos, né? Assim como a gente está fazendo uma semana de imersão, a gente faz treinamentos. Por exemplo, pastor Vicente, a pessoa ali, né, atendeu o nosso apelo. Fala assim, eu quero ser um voluntário, eu quero ser um consolidador. Então, o que ela vai ter que fazer para ser um consolidador? Conta para a gente. Um treinamento. Todas as últimas quinta-feiras do mês, o Ministério realiza o treinamento. O que é o treinamento? É para você tomar conhecimento de como... Lembrar que agora está parado, né? Porque da pandemia, mas... nesse momento não. Mas você ter ideia de como que o Ministério funciona, como é que você... Te treinar para você receber, para você consolidar, te treinar para você discipular em seguida. Então, o treinamento tem essa função. E é apenas um dia só, né? 1h30 de treinamento, e aí você está apto para ser consolidador e, depois de preenchidas as normas do Ministério, de ser efetivamente também um discipulador. Exatamente. Né? E a gente dá treinamentos também em outras lagoinhas, né? Já fomos em várias igrejas para implantar, né, esse modelo. Não o modelo exatamente da matriz, porque a gente sabe que cada realidade é uma realidade. Mas a gente vai, traz, né, as ferramentas, mostra como que faz. A gente já tem muita bagagem, muita experiência, muitos anos, então a gente pode contribuir muito, né? Então a gente também cuida disso. E dentro da Consolidação nós temos também alguns departamentos. Isso. Então assim, a Consolidação é um ministério gigante, então a gente se organiza em departamentos. Por exemplo, nossa igreja ela tem um ministério de intercessão. E o Ministério de Intercessão ora muito pelos decididos, a gente manda a lista, inclusive, para ser orado, os nomes, para que ore. Mas também dentro do Ministério de Consolidação nós temos um departamento de intercessão. A gente entende que isso é muito essencial. É a batalha espiritual do povo ali que está decidindo por Jesus, se vai firmar ou não vai. É muito fácil a pessoa simplesmente, né, pastor Joselito, falar assim, não quero mais Jesus e a oração é uma ferramenta que ajuda, né? Com certeza, com certeza. Orar sem cessar, né, pastor Vicente? Então, oração, a gente tem muitas experiências, né, falar, ligou, não atendeu, ligou, chamou, não atendeu,
né? Então, é a verdade que o próprio apóstolo Paulo, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Mas contra o quê? Principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Então, por trás disso tudo, né, pastor? Tem ali o ministério de intercessão. Verdade. Né? Porque o inimigo não quer que a pessoa venha para Jesus. Né? O inimigo não quer que a pessoa comece a dar fruto, né? Comece a ser um discípulo, comece a tirar as pessoas do inferno e fazer com que as pessoas também depois venham tirar outras pessoas do inferno. É o que a gente, né, faz, né? Exato. Então, a oração, né, é fundamental. Exato. E não há nada que a oração. O pastor Márcio sempre fala que não existe oração sem resposta. Não existe mesmo. Então, da mesma forma que o inimigo levanta do lado de lá para desestabilizar aquela alma que está vindo aos pés de Jesus, nós levantamos do lado de cá. Exatamente. A intercessão. Não é isso? Então, esse é um dos ministérios, né, que nós temos, dos departamentos que nós temos. Outro departamento que nós temos é o departamento de cura e libertação. Nós temos, inclusive, psicólogos que atendem também. Então, às vezes, muitas situações dentro das equipes, ou, enfim, um novo decidido que precisa de um acompanhamento, não só pastoral, mas também psicológico. Então, dentro do ministério mesmo, a gente tem ali psicólogos que atendem, que fazem um trabalho maravilhoso, né? A Val também, com a área de cura e libertação, às vezes uma situação mais delicada, que precisa ser de um negócio, um acompanhamento mais profundo, uma das emoções, ou uma libertação. Então, nós temos ali nossa querida Val, que nos ajuda muito, né, com o ministério e toda a equipe ali auxiliando também esse departamento maravilhoso. E nós temos também o departamento de encontro com Deus, né? Nós mandamos, né, nossa ideia é que todo novo membro da Lagoinha vá para o encontro com Deus. Nós temos encontro assim, quase todo final de semana, da igreja promovendo e tudo mais. Mas tem 4 datas no ano, geralmente, que o nosso ministério mesmo se organiza. Então, para a gente também estar lá, né, ministrando, trabalhando, sendo edificado no servir. E aí também a gente leva, né, as pessoas que estão no processo aí de que acabaram de batizar ou se tornar membro e voltam transformadas, voltam muito mais motivadas para servir. Se você não for no encontro, aguarde aí os próximos encontros para você fazer parte, porque o encontro é tremendo, né? É só isso que a gente pode falar. Estão intimados para participar, não é isso? Exatamente. Para ter esse realmente mesmo, eu já fui, é realmente um encontro com Deus. Você vem de lá voando nas asas do Espírito Santo. Exatamente. Tremendo, né? É tremendo. Tremendo. E nós temos também outros 2 departamentos que eu quis até deixar por último para honrar esse departamento, que é o departamento de eventos e comunicação. Departamento que anda muito junto. Vocês não estão vendo esses meninos lindos, maravilhosos que estão aqui atrás das câmeras, mas é o povo mais bonito, né? Eu sempre o que fica atrás das câmeras. Estão aqui trabalhando muito, ralando muito essa semana, já estão até cansados, amanhã é o último dia, mas é um povo assim que tem se dedicado muito. Minha gratidão, da pastora Mônica também, a nosso departamento de comunicação e eventos, né? Cada voluntário. E é esse departamento responsável, né, por promover esses eventos, por comunicar, por divulgar. Nós temos, né, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso canal no YouTube. Então a gente divulga o que a gente está fazendo lá, fotos, né, do culto, boas-vindas, dos batismos, a gente posta no nosso Facebook, tudo é nosso departamento de comunicação, né, que está muito alinhado com a comunicação da igreja também. Mas a gente tem dentro do ministério ali trabalhando, bem ativo e fazendo essas coisas acontecer. Então, glória a Deus por esses 4 departamentos, pelos líderes, pelos voluntários. E o último ponto da nossa quinta-feira aqui, do nosso 4º dia, é que nós temos também uma grande novidade para contar para vocês. Então, foi tudo muito intencional, né? Tudo que a gente falou para entender, porque a gente está lançando um manual, o Manual da Consolidação. É um texto para você saber mais claramente o papel, as funções, você entender melhor o que acontece, é você ter muito claramente ali o que você tem que fazer. E a gente queria aqui, né, nós vamos lançar breve uma versão em PDF bonita, com uma capa bonita, para que todo consolidador, todo discipulador, todo pastor tenha um manual que possa consultar, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso, isso aqui está de acordo com o manual. Existe uma norma e é importante ter um texto escrito, né, pastor Vicente? Exatamente. E aí então, a gente queria falar aqui um pouquinho, né, ao longo dessa semana toda, a gente está falando tudo que está no manual.
Mas tem um aspecto do manual que a gente queria gastar alguns minutos para falar aqui, que é a parte ética, né? A gente colocou assim, qual é a ética do consolidador, do discipulador, qual a ética do voluntário que serve na Lagoinha Consolidação. Pastor Vicente, qual que é essa ética? Nós temos uma ética? Temos e a ética está baseada exatamente no princípio bíblico. Quando a gente olha para a Bíblia, o que a gente entende quando a gente olha com o olhar o olhar dentro da ética? Porque ética existe em várias situações, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que o nosso código de ética que fundamenta e baliza as nossas ações é exatamente a Bíblia. Então, tudo que se diz ética e ética cristã é baseado exatamente na Bíblia. E nesse trabalho do manual, nós fizemos, não foi feito por uma pessoa, foram várias pessoas, foram várias anotações. Esse manual ele nasceu lá com o pastor Leandro, sabe? Ele nos chamou uma vez e pediu para a gente ir fazendo anotações sobre o que a gente estava vivenciando, o que a gente estava vendo que não estava funcionando, exatamente para estabelecer normas, rotinas dentro do Ministério da Consolidação. E aí, o pastor Leandro foi embora e uma das coisas que ele passou para que eu fizesse, ele me pediu, olha, vou deixar o material com você, e a gente já sabia quem seria o novo líder, que era o pastor Samuel. E quando Samuel chegou, eu falei com ele a respeito do manual. Uma das frases que ele usou comigo foi, eu gosto muito da ideia de manual. Porque o manual, meu irmão, é uma norma, é um procedimento. Então, nesse tempo que eu estou na consolidação, em que eu trabalho, que eu faço questão de continuar discipulando, consolidando, aconteceram várias coisas assim extremamente desagradáveis. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, de mais ou menos uns 3 meses antes do Leandro nos deixar, pastor Leandro nos deixar, eu recebi uma ficha para fazer ligação. Várias fichas. E aí comecei a fazer as ligações. E aí eu liguei para uma pessoa, uma mulher. E aí me identifiquei, falei com ela, pastor Vicente, eu sou da Igreja Batista da Lagoinha, a gente está te ligando porque você esteve aqui. Quando eu comecei a falar, ela falou assim, pastor, só um minutinho, eu gostaria de contar para você o que aconteceu quando eu desci para o salão lá. Aí ela virou para mim e falou, eu falei, pois não, pode falar. E ela então começou a narrar a situação que aconteceu. Ela disse que quando chegou, e foi a discipuladora desejou boas-vindas para ela e tal, mas em seguida ela estava usando exatamente uma medalha da Aparecida. E a consolidadora virou para ela e falou assim, isso aí é coisa do diabo. Aí ela me disse na sequência assim, pastor, eu não vou para uma igreja que não respeita a fé dos outros. E eu deixei ela falar, ela falou tudo. Falou, você me permite? Pois não, pode falar. E ela fez todas as colocações. Quer dizer, me restou no final pedir desculpa em nome da igreja, dizer para ela que isso não era o que isso não, em hipótese alguma, era uma recomendação da igreja, era um ensino da igreja. Pedir desculpa também em nome do pastor Márcio. Porque, irmãos, o que nós temos que, enquanto consolidadores, discipuladores, líderes de consolidação, o que a gente tem que entender é que a gente tem que zelar pelo bom nome da igreja, zelar pelo bom nome do evangelho. É, inclusive, uma das normas aqui do manual. Porque quando você zela pelo bom nome do evangelho, você está zelando exatamente pelo nome de Jesus. É o nome que nós carregamos. E qualquer coisa, qualquer situação como essa, afasta a pessoa de Jesus. Né? Então, aí eu perguntei para ela se fiz todas as colocações, perguntei para ela se a gente podia voltar a ligar para ela. Ela falou, não, o número está aqui, eu vou salvar, e assim que eu decidir alguma coisa, eu volto a ligar. E aí eu liguei para a consolidadora. E aí conversei com ela, perguntei para ela, escuta, eu acabei de falar com uma pessoa, e narrei toda a situação para ela. E aí, irmãos, por tudo que ela colocou, ela falou, olha, eu não falei por mal, eu falei advertindo. Eu falei, mas minha irmã,
advertir, falar esse tipo de coisa no momento de consolidação. E aí eu percebi da parte da consolidadora que ela também não fez por mal. Sim. Não fez por mal. Então, irmão, é a falta que faz um manual. Porque, de repente, você pode entender da seguinte forma: o que é ético para você pode não ser para a igreja. Você entende como ético, mas para a igreja não é. Então, quando você tem as normas estabelecidas através de um manual, todos nós vamos falar a mesma linguagem, ter os mesmos comportamentos. Daí a importância do manual. E daí a importância também de ter no manual esse item que fala exatamente da ética. E a gente listou no manual, em cima de todas as observações que nós recebemos, mais ou menos 26 tópicos falando exatamente da ética dentro do ministério. Evidentemente, o tempo não permite a gente falar de todos eles, mas eu gostaria de... Até porque a gente quer que depois você leia o manual, né? Então, nós vamos apenas dar um gostinho aqui de falar alguns tópicos. A gente gostaria de falar alguns tópicos. Por exemplo, respeite e guarde sigilo absoluto sobre as informações que lhe foram compartilhadas. Meu irmão, durante a consolidação e durante o discipulado, e principalmente durante o discipulado, na medida em que o discipulado vai caminhando, que a amizade vai nascendo entre o discípulo e o discipulador, a confiança vai gerando. E várias informações, várias situações são passadas. Meu irmão, é antiético você compartilhar isso com o outro. É extremamente confidencial aquilo que lhe foi confiado. Então, irmãos, não compartilha, seja ético. Pense na situação do próprio discípulo, ou do próprio decidido, vir a saber que isso foi compartilhado com outra pessoa. A decepção, como que a fé dele vai lá embaixo, que confiou em alguém que, na realidade, é a ponte dele dentro da igreja. Não é? Porque enquanto você está fazendo o discipulado, enquanto você está fazendo a consolidação, tanto o consolidador como o discipulador é a ponte, é o canal. A ponte dele com o consolidador é exatamente o que ele tem dentro da igreja, a referência que ele tem dentro da igreja. No máximo, o consolidador, se estiver em apuro, ele pode pedir uma ajuda para o líder dele, né? Exatamente. Mas também aí existe toda uma questão de sigilo. É. Esse outro ponto que a gente vai destacar aqui, ele é muito importante, né? Exato. Da ética. Exato. Outra coisa, é importantíssimo, é fundamental, meu irmão. Não peça dinheiro ou nenhuma doação para o decidido ou para o discipulado, ou para o discípulo. Exatamente porque não é hora de fazer isso, irmãos. É uma ovelha que está chegando, é alguém que está nascendo, é um bebê na fé. Você não sabe como é que ele vai entender isso, como é que ele vai levar isso. Assim, talvez é bom explicar isso, né? Você tem que começar a orientar sobre a fidelidade em relação a dízimo, oferta. Exato. Mas você não vai pedir nenhuma doação em relação a algo mais pessoal. Isso. Já vai pedir dinheiro emprestado, por exemplo, ao novo decidido? Não dá. Aí dá ruim, né? Com certeza. Ou, enfim, se você vai falar, estamos fazendo uma campanha, você está divulgando uma campanha, sempre com as vias oficiais da igreja. Pode passar o dinheiro para mim que eu deposito lá na igreja para essa campanha. Evita isso, evita. É mais ou menos isso, né, Vicente? E eu já vivi situação assim, pastor, da pessoa chegar, discípulo. Pastor, eu trouxe o dízimo. Vou passar o meu dízimo para você. Não, irmão, o dízimo é entregue na igreja. Ou você faz a transferência, ou você vai no culto, coloca lá na salva, ou você coloca nos cofres. Eu inclusive, oriento isso. Você não passa para ninguém, absolutamente para ninguém. Você entendeu? Então, por que a pessoa faz isso, o discípulo faz isso? Porque ele confia em você. Não é? É a referência que ele tem a referência na igreja. Que eu falei. Um outro item também, irmãos, que eu acho assim, fundamental em se tratando de ética. Em caso de discordância, desmotivação ou inconformação, procure o seu líder para você compartilhar aquilo que está acontecendo. Aconteceu algum problema na consolidação, digamos, com o líder da consolidação, ou com o irmão que está consolidando junto com você?
Então, irmão, naquele momento não é hora para isso. Você tem que procurar... Pastor Vicente, sabe quando alguém está com raiva de alguma coisa, discorda de alguma coisa, a pessoa usa muito o dom de língua. O dom de língua comprida. Ele sai falando para todo mundo e não, com a pessoa certa, que é o líder, né? Você está insatisfeito com algo, procura o líder, desabafa, conversa, mas não faz né? Exatamente, isso aí. Outra coisa, um outro aspecto que eu achei importante. Tem tempo aí, pastor? Dá. Então, um outro item que eu achei importantíssimo. Seja educado, use e abuse das palavras mágicas, meu irmão. Quais são essas palavras mágicas? Eu aprendi quando criança que tem palavras que elas funcionam como uma chave na fechadura, abrem portas. Quais são essas palavras mágicas? Por favor, muito obrigado, bom dia, boa tarde. Tão simples, né? Tão simples de você usar. Né? Então, em todas as situações, meus irmãos, vamos usar esse tipo de palavra mágica. Né? Uma outra, por falar em palavras, evitar sempre ou ter uma preocupação com a sua linguagem, evitando palavras chulas, evitando gírias, sabe? E às vezes até nem a palavra que é usada, mas a forma. Isso. Eu lembro quando Agostinho está ensinando o seu discipulador de novos convertidos, ele fala assim, quando você estiver discipulando, faça isso com um sorriso no rosto. Agostinho de Hipona, lá no século IV. Pais da igreja. Faça com um sorriso, porque você está ensinando sobre o Evangelho, que é a melhor notícia de todas. Então, não só as palavras serem cuidadosas, mas também a forma como a gente fala. Exatamente. E esse último ponto que a gente separou, acho que ele é muito para nosso tempo agora, né? Exato. Eu entendo, pastor, o cristianismo como equilíbrio. É isso. Em todas as situações, todos os momentos, a gente tem que ter equilíbrio. Por quê? Quem mora em nós não é o Espírito Santo? A gente tem que ter esse equilíbrio. Então, meu irmão, seja prudente, equilibrado nas ligações. Por exemplo, na hora da consolidação, o consolidador, a igreja pede que no dia seguinte faça uma ligação para aquela pessoa que ele acabou de consolidar. Envie uma mensagem, mas é uma ligação, meu irmão. É enviar uma mensagem. De repente, o consolidador enche o WhatsApp da pessoa com várias mensagens. Ele acha que está aquele... Manda todas as figurinhas do WhatsApp para a pessoa. Aquele comportamento dele, ele está evangelizando. Não está, irmão. Você evangeliza dentro do equilíbrio. Dentro do equilíbrio. Então, a gente tem que ser... Horário apropriado. E não exagerar, né? Nessas ligações, não exagerar também no envio de mensagens via WhatsApp. E o discipulador, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu acho interessante, pastor Sommel, nessa questão da ligação, né? E sempre é proposto para a gente, sempre irmão, né? Consolidando irmão, né? Sim. Irmã consolidando irmã. Eu acho isso aí, às vezes eu consolido, né? E às vezes discipulo também casal, né? Mas assim, é outro departamento, né? O que é sempre orientado, né? Exato. É de fundamental importância o irmão consolidando o irmão, né? E tudo isso está no nosso manual. Então aqui a gente colocou 5, 6 pontos para dar um gostinho para você. Aninha, tem algum comentário aí, alguma coisa relevante, alguma pergunta que você acha que é importante? Não? Sem perguntas? Gente, então, você prepara as perguntas para amanhã aí, né? A gente já está chegando a 1 hora de live, nós não queremos que seja um negócio muito maçante, mas a gente fica muito feliz que mesmo sem perguntas, eu sei que tem muita gente participando, interagindo, né? Alguns já mandaram mensagem aqui também, sem perguntas também, mas mensagem. Então a gente fica muito feliz e feliz com esse lançamento desse manual maravilhoso, né? Que a gente vai logo estar disponibilizando para você ler e tudo mais. E aí eu deixo aquele texto de Mateus 28, né? Ide por todo mundo e fazei discípulos, que é o que norteia o nosso ministério. É uma missão para todos nós, a gente quer fazer com excelência, né? Tudo isso que a gente falou aqui é para falar. Nós damos o melhor para fazer discípulos de Jesus, integrar o povo, a comunidade do céu. Amém. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui para inspirar, né, pastor? Exatamente. E que esse versículo possa arder no coração de vocês aí. Um beijo, estamos com muita saudade
de ver vocês presencialmente. Esperamos poder fazer isso em breve. Amém.